mais resiliente nós formos, mais rápido a gente consegue voltar para o nosso eixo. Mais rápido nós conseguimos nos centrar novamente e voltar para a nossa normalidade, vamos dizer assim, né? Você sofre um impacto, você toma o baque, mas rapidamente você consegue retomar, recobrar o seu momento, ou o seu estado de espírito natural, vamos dizer assim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e essa é a segunda temporada deste podcast, 30º episódio dessa segunda temporada. E nesse segundo momento, nessa segunda etapa deste podcast, nós estamos fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, enfim. E essa semana, concluindo hoje, nós chegamos na sexta-feira, a quinta reflexão acerca deste filmaço, na minha opinião, Pais e Filhas, que está no catálogo da Netflix. Ao longo da semana a gente veio fazendo uma construção aí a respeito de vários pontos, né, da jornada da Katie e do Jake, do pai dela, e de tudo, como tudo que aconteceu ao longo da vida dela e da infância dela, de alguma forma reverbera no momento presente, né, na vida dela no momento atual. E hoje a gente vai falar de uma cena bem interessante, já ela na fase adulta, na vida adulta. E, cara, um negócio que vale a reflexão bem profunda mesmo, que é a questão da resiliência, mas não só isso. O quanto que quando nós somos resilientes, a gente consegue não só crescer, não se trata só de crescimento pessoal, de ampliação, né? Porque a gente se expande quando a gente consegue ser resiliente. A minha visão é essa. Essa é uma palavra muito forte, é um adjetivo muito forte e é um adjetivo que eu admiro demais. Pessoas que conseguem desenvolver graus mais elevados de resiliência. Para quem não conhece resiliência, para quem não conhece, vamos falar aqui de uma definição com as nossas próprias palavras, mas é a capacidade que os materiais têm de voltar para o seu estado original depois de ter sofrido um impacto ou de ter sofrido algum tipo de modificação. Eles sofrem esse impacto, eles sofrem essa modificação, mas depois eles conseguem retornar para o seu estado natural. Um exemplo bem, assim, para entender, espuma, né? Espuma é um material altamente resiliente, né? A gente aperta a espuma, dependendo do grau, obviamente, mas é fácil da gente conseguir entender o que é. Você pega uma espuma, você amassa na sua mão, depois você solta, ela vai quase que na mesma hora retornando pro tamanho original dela, né? Então, isso que é essa característica, essa propriedade dos materiais. E quando a gente traz isso para a nossa vida, quando a gente traz isso para a nossa realidade, o que significa sermos resilientes? Significa passarmos por determinadas situações que às vezes vão nos causar uma pancada, vão nos causar um impacto. Quanto mais resiliente nós formos, mais rápido a gente consegue voltar para o nosso eixo. Mais rápido nós conseguimos nos centrar novamente e voltar para a nossa normalidade, vamos dizer assim, né? Você sofre um impacto, você toma o baque, mas rapidamente você consegue retomar, recobrar o seu momento, ou o seu estado de espírito natural, vamos dizer assim. E aí essa cena que traz isso, e nessa cena a Katie foi extremamente resiliente. E o quanto que a resiliência que ela teve naquele momento vai contribuir, cara, pode ser um divisor de águas maravilhoso na vida da Lucy. Porque se naquele momento a Katie não tivesse sido resiliente, se naquele momento ela tivesse sido deixada tomar pela raiva, sabe? Porque poderia. Quem que toma um tapa na cara e dá um abraço na pessoa que te dá um tapa na cara? Gente, fala sério. Você tem que ser extremamente resiliente pra você conseguir fazer um negócio desse. Né? E isso é prática, obviamente. É empatia.
ela entendia o tamanho da dor da Lucy, ela conseguia se colocar no lugar da Lucy muito pela própria história de vida da Lucy, que era muito parecida com a história de vida que ela teve, com coisas, situações que aconteceram na infância da Lucy, que também aconteceram na infância dela. Então, obviamente que existia ali uma conexão emocional, uma leitura, um grau de empatia muito alto, e acredito eu, na minha visão, Renata, que o que levou, né, a Katie a ter a resiliência que ela conseguiu ter ali naquele momento, obviamente foi toda essa conexão emocional que já existia. Talvez numa outra situação, num outro contexto, não tivesse sido essa a reação dela ao levar um tapa na cara. Mas enfim, a cena foi essa. A Lucy estava sendo comunicada que ela não teria mais as sessões dela com a Katie, o que era algo natural, porque ela tinha sido adotada, né? Então ela tinha sido adotada por uma família, ela ia ter outros irmãos, ela ia ter os pais dela, e se ela fosse continuar um processo de alguma outra forma, me parece que ela não ia morar ali perto de onde era o consultório, enfim. Ela precisaria iniciar um processo de desligamento da Katie, né? Então ela precisaria iniciar um processo de viver uma nova vida com uma família, uma nova realidade, e se desvincular da Katie, para ela conseguir seguir, né? Que é o ideal, até mesmo pessoas adultas, enfim, todos nós, quando iniciamos processos terapêuticos, né? Existe aquele momento que você fala assim, poxa, agora eu preciso começar a me desconectar e seguir a minha vida, né? Dentro de processos terapêuticos, dentro do coaching, então nem se fala. Eu falo sempre com meus coaches. O processo chegou no final, nós concluímos, agora, velho, voa, né? A gente não pode ficar ali o tempo inteiro junto, não. É entregar a ferramenta, é munir a pessoa de tudo para ela poder conseguir seguir a vida dela e alçando voos cada vez mais altos, mas com ferramentas na mão, ferramentas de autoconhecimento, de reprogramação, de tomada de decisão, enfim. E aí chegou o momento delas fazerem isso, né? Porque a Lucy viveria uma outra etapa, uma outra fase da vida dela. E aí a Katie estava comunicando para ela que isso tinha acontecido, né? Que ela ia ser adotada, que as sessões teriam que ser interrompidas, que agora ela iniciaria uma outra fase da vida dela. E a Katie vai tentando ali, né, com um jeitinho, introduzir o assunto, explicar como é que ia ser e tal. E aí, surpreendentemente, a Lucy se levanta e dá um tapa na cara da Katie. No primeiro momento, eu assustei com a cena, né? Eu falei, caramba! Mas a Katie consegue fazer a leitura com maestria do que estava acontecendo, né? E aí, de tudo que a gente conversa aqui, a Katie, obviamente, já uma adulta que já passou por muita coisa, e a Lucy, uma criança que ainda não sabe lidar com as próprias emoções, né? Ainda não consegue entender. E lembra, quantas vezes a gente já conversou aqui? A energia, ela flui. Nada nesse universo é estático, nada fica parado, a coisa flui. E aí a raiva veio, tomou conta da Lucy, né? Então a energia da raiva começou a fluir ali dentro dela, ela ia escoar de alguma forma, né? Pode ser que ela tivesse chorado, pode ser que ela tivesse gritado, pode ser que ela tivesse empurrado uma mesa, pode ser que mas ela levantou e deu um tapa, ali ela descarregou. Né? Ali ela descarregou, ela colocou pra fora, e a Katie conseguiu fazer a leitura. Né? A Katie falou, cara, isso é o reflexo dessa dor que ela sente, e talvez ela esteja pensando, poxa vida, mais uma vez a pessoa que eu amo me abandona, né? Ou alguém que eu amo vai me abandonar. Porque num primeiro momento é isso, só que a Katie, o que ela fez? Ela conseguiu mostrar pra Lucy, olha, calma, não é assim. E aí é uma das cenas mais lindas do filme, se é que podemos falar isso. Eu sempre falo isso com vocês aqui, né? Porque os filmes fazem a gente refletir, tem muita cena que marca. Essa cena me marcou quando elas vão pro parque. Depois desse momento dentro do consultório, elas estão lá no parque, naquele cenário maravilhoso, e começam a conversar. E aí a Katie traz, né, a Katie madura pra conversa. E ela começa a conversar com a Lucy. De coisas que a gente aqui quase não gosta de conversar. Coisas da vida. Né? E aí ela tem uma fala que eu acho que vale muito a pena a gente aqui abrir aspas. Que ela fala o seguinte. Né? Elas vão lá pro parque e a Katie começa. Olha,
Eu não me lembro muito bem da minha mãe, mas eu amava muito, muito, muito o meu pai. Ele era escritor. Ele era bem famoso. Ele não era muito bom da cabeça, mas ele passava a noite toda terminando um livro. O livro era sobre mim, mas na verdade era sobre a vida e sobre como ele nunca desistiu de mim. Foi o jeito dele de me dizer o quanto ele me amava e de se despedir. De alguma forma, se despedir. E é disso que o livro fala. Nunca, jamais desista. A vida será realmente desafiadora, injusta às vezes, e dolorosa. Você já passou por muita coisa, mas não podemos desistir ou parar de olhar para frente. Não importa o quão difícil aquilo pelo que passamos tenha sido. Eu só posso te dizer que eu te amo. Eu só posso te dizer que eu te amo e me despedir. Eu só posso dizer que eu te amo e me despedir. E aí a Lucy olha pra ela e fala: eu também te amo. E aí nessa hora a Katie vira pra ela e fala: seja boa, tá? Seja uma pessoa boa, tá bom? Você tem um belo futuro pela frente. Como que fala isso em inglês, sabe? Você tem um belo futuro cheio de coisas boas pela frente. Isso vai estar lá hoje no canal do Telegram com essa cena maravilhosa contextualizando o nosso aprendizado de inglês. Canal do Telegram, gratuito, grupo gratuito, o link tá na descrição do vídeo do YouTube ou lá na minha bio do Instagram, @RenataSimõesYellowBlack. E aí ela fala: você tem um futuro lindo pela frente, você tem muita coisa boa pela frente. E a Lucy vira pra ela e fala: eu vou ser uma pessoa boa, eu prometo. E aqui, gente, graças a um momento de resiliência, a Katie consegue ter uma conversa nesse grau com a Lucy. Há um momento de resiliência que aconteceu por uma conexão forte, emocional, de confiança, de muita empatia, de conseguir fazer a leitura do outro, do mundo do outro, dos sentimentos, entender o que ele tapa ali, que não era pessoal, né? Foi um momento de escoar uma emoção. Não que isso seja certo, pelo amor de Deus, gente, né? Não é que isso seja certo, mas é conseguir fazer a leitura, sabe? E às vezes você falar assim: beleza, calma, antes de você reagir, você já consegue recobrar o seu estado natural e com calma, com inteligência emocional, com equilíbrio, voltar para o controle da situação, não deixar suas emoções lá governando, pilotando de forma louca. Você já volta, já recobra, faz a leitura e aí você toma uma decisão sensata, equilibrada diante daquilo ali que tá acontecendo, né? Então foi uma cena muito linda, foi pra gente fechar com chave de ouro. E a grande reflexão, baseado nisso, baseado nessa cena, baseado em tudo que o filme nos trouxe, o quão resiliente você tem sido na sua vida. E o quanto que o seu grau de resiliência, seja ele hoje baixo, seja ele pequeno, começa a perceber o quanto que isso te ajuda ou te atrapalha. E o quanto que você consegue ajudar ou deixar de ajudar ou até mesmo atrapalhar a jornada ou a caminhada de outras pessoas. Em função da sua rigidez, em função da sua falta de resiliência, em função da sua inflexibilidade. Como que isso tem sido na sua vida hoje? Faça a leitura de você mesmo, sabe? Quando eu tomo uma pancada, quando eu tomo uma porrada, quando alguém age comigo de uma forma que talvez eu não concorde tanto, como que eu sou, geralmente? Eu sou uma pessoa bastante resiliente, eu sou uma pessoa pouco resiliente. E aí é conseguir fazer uma leitura de forma bastante inteligente e equilibrada de que, galera, isso não significa, eu tenho que deixar agora todo mundo me tratar do jeito que quiser. Não é isso. A gente tem que parar com essa mania de ou é 8 ou 80. Não é isso. É ter inteligência emocional, é ter sabedoria. Né? Poxa, alguém fez uma parada comigo que eu não gostei, que eu não agiria dessa mesma forma, o quanto que eu tô conseguindo parar um pouquinho, respirar para tomar uma decisão equilibrada. E aí, com isso, eu cresço, eu contribuo com a jornada de outras pessoas e transformo o mundo num lugar melhor, que é o grande objetivo nosso com isso tudo aqui.
A gente conseguir, sim, o nosso progresso, a nossa evolução, mas a vida não é sobre nós apenas, né? É sobre a gente e sobre o mundo à nossa volta. Porque se fosse só sobre a gente, igual o filme Na Natureza Selvagem, você ia lá pro Alasca, mas não vai ser feliz lá, porque não é lá que tá a felicidade, ela não tá no isolamento. A gente tá passando isso na pele agora, né, galera? Não é sobre se isolar, não, nós somos seres sociais, a gente precisa disso. Então, olhando para as suas relações hoje, inclusive nesse momento de confinamento e tudo mais, que é um ótimo momento para se testar, se observar, olhar para o seu mundo, olhar para as pessoas que convivem com você e ver como que tem sido o seu comportamento, as suas atitudes, o seu grau de resiliência. E sem querer ficar pagando o bonitão que vai ficar dando lição de moral, ou bonitona, que vai ficar dando lição de moral no restante das pessoas que moram aí com você. Não é esse o intuito. Porque se você for a pessoa que faz isso, tá fazendo tudo errado, velho. Sabe? Não, porque você não pode ser assim, você tem que ser mais resiliente. Não. Começa com a gente na nossa revolução interior silenciosa. Você começa a se trabalhar. Depois você deixa reverberar do lado de fora. A mudança ao redor da gente, ela não vem na base do grito. A mudança ao redor da gente, ela vem quando nós nos mudamos e vamos reverberando essa mudança. De forma silenciosa, ela vai sendo trabalhada ao nosso redor. Para quem acredita, né, por energias superiores, por uma força maior, por tudo aquilo que reverbera da gente. Quando a gente faz isso, nós acabamos, né, construindo uma egrégora de mais paz, de mais luz, de mais amor, que também vai trabalhando em conjunto com a gente na modificação dos nossos ambientes, das nossas relações. Para quem não acredita nisso, tá tudo certo, basta acreditar que se você for uma pessoa melhor, o mundo ao seu redor vai ficar um lugar melhor também. E é isso, galera. Essa é a nossa reflexão de hoje. Resiliência, lembra dessa cena e vai lá no canal do Telegram para você aprender como que fala essa expressão. Você tem um belo futuro pela frente, você tem um monte de coisa boa em frente a você. Como que a gente fala isso em inglês? Eu te espero também lá no Insta, @RenataSimões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto no Telegram, na próxima semana com mais uma reflexão. Hoje é sexta-feira, ou seja, já está lá no meu Instagram, no Stories em Destaque, se você não acompanhou desde quarta-feira, o filme que nós vamos assistir na próxima semana. Muito massa, muito bacana. Você tem um final de semana inteiro pela frente, se você não tiver assistido ainda, para assistir. E depois, na semana que vem, voltar aqui para os nossos episódios do podcast, para as nossas reflexões diárias. Espero que vocês tenham tido uma semana incrível e eu espero que o final de semana de vocês seja ainda melhor. A gente se vê nos próximos conteúdos, pelas redes sociais e nos próximos episódios deste podcast. Segunda-feira a gente está de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau!